Amém. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Cláudio? Sim. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantos de vocês vieram aqui para ouvir não o homem falar, mas Jesus falar? Poucos, né? Só esses que falaram amém, que vieram ouvir Jesus falar? Mas é interessante que quem está aqui quase todo domingo sou eu, né? Às vezes o pastor Roberto, uma vez ou outra talvez um convidado, mas geralmente 80% das mensagens sou eu que trago a palavra, né? Mas você já imaginou se nós mudássemos? Se a gente trocasse o pastor? Será que melhoraria? Será que a igreja, essas cadeiras vazias, elas encheriam? Mas não qualquer pastor, alguém de renome, né? Alguém mais contundente, alguém com mais autoridade na palavra. Você já pensou se o próprio Jesus Cristo fosse o pastor dessa igreja? Literalmente, eu não estou falando espiritualmente, eu estou falando literal. O próprio Cristo, o próprio Jesus sendo pastor aqui, ele sendo pregador da mensagem. A pessoa, você vir aqui na catedral e você ouvir a mensagem dita, falada pelo próprio Jesus Cristo. Você imagina isso? Será que nós teríamos uma igreja cheia? Eu fico imaginando assim a notícia, né? Que o próprio Jesus, o Cristo, está sendo pastor na Catedral da Família Cristã. Você imagina o rebuliço que ia ser na cidade? Já pensou? Talvez o pastor Roberto, junto com a Adriana, teriam que arrumar um jeito de liberar um espaço lá no Palace Eventos, que é a maior casa de eventos aqui da nossa região, para poder comportar, porque muitas pessoas iriam, né, ouvir Jesus, porque elas iriam atrás do quê? Dos milagres. Ser curadas, ser tocadas por Jesus Cristo, o próprio Cristo. Eu queria que você imaginasse isso, não como, assim, algo, não, real, o próprio Jesus sendo. Então a igreja, a Catedral da Família Cristã, ia ser um sucesso. E a igreja ia ficar cheia, lotada. Nós não íamos dar conta. Será? Será que Jesus Cristo, ele conseguiria manter uma igreja cheia só com a sua retórica, só com a sua fala, com a sua palavra? Será verdadeiramente que o próprio Cristo, sendo pastor de uma igreja, eu estou colocando a nossa, realmente ele manteria as pessoas aqui dentro? Será que as pessoas deixariam realmente tudo para ficar ouvindo Jesus Cristo? É interessante que o texto sagrado diz que isso aconteceu. Essas coisas Jesus falou quando ele ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Ele foi pastor, colocando para os nossos dias, lá da igreja da cidade dele, de Cafarnaum. Ele ficou pregando naquela igreja, era ele que pregava naquela igreja. O texto sagrado diz que a fama de Jesus era muito, muito, muito grande. E ele atraía multidões, por quê? Porque ele fazia os milagres. Só que a gente tem que entender que os milagres na Bíblia Sagrada são colocados como sinais, apontando Jesus como o Cristo. Os milagres não são a mensagem de Jesus. Os milagres não é a expressão do reino de Deus que vos é chegado. Não. Os milagres eram apenas sinais para as pessoas entenderem que ele era o Cristo. Então multidões iam atrás de Jesus. Multidões lotavam esta sinagoga. Enchiam aquele local, muitas pessoas, porque era o próprio Jesus pregando o quê? A genuína palavra. Não havia distorção do evangelho, porque ele é a própria palavra. Então era a genuína palavra mesmo, não tinha erro de interpretação, de hermenêutica, de exegese, não. Era o próprio Cristo pregando a própria palavra genuína. Só que é impressionante que o resultado disso chama muita atenção, não foi o que todos esperavam. Jesus sendo pastor, Jesus pregando a palavra, o resultado disso é surpreendente. João vai dizer no texto dele que daquela hora em diante, a partir do momento que Jesus começa a pregar ali, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo.
A palavra muitos usada aqui é de multidões. Abandonaram, não suportaram, não vinham mais. Esvaziou a igreja. Muitos deixaram de seguir. A igreja simplesmente esvaziou. As pessoas não ficaram ouvindo Jesus. Por quê? O próprio Cristo, eles estavam ouvindo ali, eles sabiam que aquele homem tinha poder. Ele fez muitos milagres, milagres impressionantes. Cego de nascença enxergar, coxo andar, morto ressuscitar, multiplicar pão e peixes. Ele fez muito, só que as pessoas ouviam ele e foram embora. Começaram a deixar, abandonar Jesus Cristo. O que é? Por quê? Quando a gente volta um pouquinho, o texto diz que quando eles começaram a ouvir Jesus Cristo, muitos não conseguiram segurar, porque a palavra dele era dura. Dura é esta palavra. Quem pode suportá-la? A palavra dura aqui, no seu original, ela traz o sentido de não palatável. De não palatável, de difícil ingestão. Imagina um alimento que você coloca na boca e ele é altamente desagradável. Você não consegue. Muito amargo. Eu não sei se você já colocou uma coisa muito amarga na sua boca. Eu lembro que uma vez nós estávamos passeando, a gente fez uma viagem, uma turma junto, fomos no Chile. E a gente estava passando um lugar, tinha as oliveiras. E eu falei, eu quero parar. Eu falei para o pastor, vamos parar até para o pessoal parar. Eu morro de vontade de provar o fruto da oliveira, a azeitona. E aí o guia falou, não, ninguém come. Ela é indegustável, ela é muito, muito amarga. Você come azeitona depois que ela passa por todo um processo. Ela não é palatável. Então é algo assim. A palavra de Jesus é descrita como isso. Dura. Ela não tinha fácil ingestão, era indigestiva. A pessoa não conseguia suportar essa palavra. E aí a gente para e pensa assim, peraí, é Jesus Cristo que está ali. Por que a palavra que Jesus pregou era tão amarga? Por que ela era tão de difícil ingestão? Por que ela é tão dura? Por que ela não era palatável às pessoas? O que é isso? Quando isso acontece, que os discípulos começam a abandonar Jesus Cristo depois de ouvir a sua pregação, a sua mensagem, Jesus ele questiona, ele indaga os seus discípulos, perguntando, vocês também não querem seguir? Vocês também não querem me deixar? Vocês não querem ir junto com eles? Perguntou para os 12. Todos que estavam ali eram discípulos, mas para aqueles 12 que ele tinha chamado pessoalmente. E a resposta que Pedro dá a Jesus Cristo, ela revela o porquê da dureza da palavra de Jesus. De tão difícil de ingestão é aquela palavra. E Pedro responde o seguinte: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Os outros não tinham essa palavra. Jesus tinha a palavra de vida eterna. Nessa resposta de Pedro está o porquê dela ser tão difícil em gestão. O tamanho da dificuldade, palavra de vida eterna. A mensagem de Jesus, a pregação de Jesus Cristo, ela não era pautada na cronologia da nossa vida. Isto é, no nosso tempo. A palavra de Jesus não era pautada na cronologia das nossas dificuldades, das nossas ansiedades, dos nossos problemas, não. Jesus ele não olhava para o cronos da nossa vida. Ele não pregava olhando porque você está com uma dificuldade, porque você está sem emprego, porque o teu casamento está ruim, porque o teu filho está envolvido com coisas ruins. Ele não pregava, a mensagem não era pautada nisso, não era em cima disso. Era em cima do quê? Da eternidade. O Kairos, que é o tempo de Deus. Na realidade, Kairos ele não é um tempo. Kairos é a presença de Deus, é o ambiente de Deus. Não há essa questão. Tempo é uma dimensão nossa, que o pecado nos trouxe, que tem início e fim. A eternidade não existe isso.
Então as palavras de Jesus eram voltadas para a eternidade. As palavras de Jesus, ela não respondiam os anseios que o povo tinha. O povo judeu naquela época estava vivendo uma opressão absurda, muito dura dos romanos. Absurda, violenta, agressiva, financeiramente terrível. E havia dentro do povo judeu um grupo de pessoas que se deixavam se corromper. Então era uma época muito, muito difícil. E as pessoas ansiavam por um Messias, por um prometido de Deus, que viesse responder a esse anseio. Trazer uma resposta dessa cronologia que eles estavam vivendo, dos problemas que eles estavam passando ali. Mas quando Jesus pregava a palavra, ele não olhava para isso, ele olhava para a eternidade. Tanto é que ele não fala porque nós vamos combater o inimigo, ele diz, não, nós vamos amar o inimigo. Nós vamos agora parar tudo que nós estamos aqui e orar por ele. Esses dias eu vi um pastor dizendo, levantando, que precisa fazer um jejum, e esse jejum para orar contra essas pessoas que estão afetando a nossa nação. Eu falei, não, o texto sagrado não fala isso, tem que orar por eles, para que Deus os abençoe, para que Deus os salve, para que Deus os liberte. Então Jesus, ele vem trazer uma mensagem invertida da expectativa que o povo tinha, porque o povo queria se livrar das suas dificuldades que estavam passando. E Jesus vem falar de eternidade, Jesus vem falar do eterno, Jesus vem falar que as dificuldades vão continuar, mas sejam fiéis que vocês receberão a eternidade. E o povo dizia assim, de que me adianta, de que serve a eternidade? De que serve? Eu estou me agoniando agora, nós estamos passando por agonias agora, a minha família está sofrendo agora, o meu filho está morrendo agora, é isso que eu estou sentindo. Nós não temos liberdade de expressão aqui hoje, eu preciso resolver isso agora. De que adianta a eternidade? E o agora, e a dor aqui e agora que eu estou sentindo? Então aquilo, quando Jesus começou a falar, fala, isso não degusta, não entra, não dá para absorver. E as pessoas começaram a abandonar Jesus Cristo. Não seria diferente nos dias de hoje, porque a nossa expectativa continua a mesma. Pragmatismo, e existe o pragmatismo religioso, que é você trazer uma mensagem para uma resposta daquilo que você está ansiando neste momento. Esse tipo de mensagem lota a igreja. É o que nós chamamos na modernidade, agora na contemporaneidade nossa, agora de coaching. Cultos de autoajuda, cultos que elevam a sua expressão, vai te melhorar, fala do aqui e agora. Jesus Cristo não ia falar isso, a mensagem de Jesus seria a mesma, as igrejas ficariam vazias da mesma forma. Muitos abandonariam o próprio Jesus Cristo, o próprio Jesus. Não importa quantos milagres ele faça, mas essa mensagem não é degustável. Existe uma outra história na Bíblia Sagrada, muito conhecida também, que ela revela essa questão do agora com a eternidade, desse pragmatismo tão desejado, desse imediatismo que nós temos de resolver a nossa dor agora, o nosso sofrimento agora, do que em relação à eternidade, que é uma história muito conhecida que fala de Esaú e Jacó. Irmãos gêmeos, filho de Isaac. Então eles são gêmeos, mas entre um deles tem o mais velho, que é o primogênito deles dois, que é Esaú. E Esaú é um caçador, e Jacó já não é, ele lida mais com as coisas do campo, e Jacó tinha o dom, ele sabia cozinhar muito bem. Esaú volta de uma caçada, luta, ele está muito, muito cansado, fatigado e com fome. E o texto sagrado diz que Jacó tinha cozinhado um guisado, e veio Esaú do campo, e ele estava cansado, cansado. Cansaço bateu nele, a fadiga. Então ele estava sentindo algo ali, no momento, no corpo. E disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado.
Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Jacó não era uma boa pessoa, depois ele é transformado, tanto é que seu nome passa a ser agora Israel. Mas Jacó faz essa proposta para Esaú, porque a primogenitura é algo que traz um benefício futuro muito grande, que as bênçãos vão recair sobre o primogênito. E Esaú olha aquilo ali, vê aquilo ali que está ali, acontecendo com ele, e Esaú questiona ao seu irmão, e ele diz o seguinte: eis que estou a ponto de morrer, de tão cansado e faminto que estou. Para que me servirá a primogenitura? Para que me serve? Eu estou com fome, eu estou cansado. Este guisado vai me trazer uma resposta muito maior do que a primogenitura. Ah, pastor, eternidade? E o que eu estou sentindo agora? O pastor ali está dizendo que vai resolver meu problema agora, que eu vou melhorar de vida, que eu vou resolver meus problemas, meu casamento vai ser consertado, que minha doença vai ser sarada, eternidade. Jesus vem dizer ainda que eu vou ter que enfrentar aflições, dificuldades, perseguições, que eu ainda tenho que negar a mim mesmo, que eu tenho que carregar uma cruz, que eu tenho que amar o inimigo, que eu tenho que perdoar 70 vezes 7. Não! E o que eu estou sentindo agora, de que me serve isso? Esaú chegou para Jacó: de que me serve a primogenitura? Está feito o negócio, vamos tomar. Por quê? Como é que a gente vai analisar isso? Como é que a gente pensa nisso? Estou com fome. E aí? Fome dói. Fome dói. Machuca. As nossas dificuldades, os nossos anseios, as nossas lutas nos incomodam. Não é algo fácil. A gente está passando por lutas tremendas. Pior que nós somos aqui entre nós pessoas privilegiadas. Você imagina você ir para um sertão desse, ou mesmo aqui em regiões tão próximas como nós temos ali no Monte Carmelo. Nós estamos aqui tranquilos, pessoas estão lá, de repente entra uma pessoa dentro de casa e estrupa a sua própria filha. Nós estamos enfrentando isso lá com uma criança lá. Isso acontece. E aí? Eu vou ter que orar por essa pessoa? Vou ter que perdoar essa pessoa? E esse sofrimento que eu estou sentindo? E essa fome que eu estou passando? E esse remédio que eu não tenho? Eu vendo meu filho morrer? Então esse pragmatismo nos mexe com a gente. Mexeu com Esaú. Porque para que serve primogenitura? E ele vem, e ele promete para Jacó e passa a sua primogenitura para ele. Nós conhecemos uma história parecida com essa, de alguém que estava com fome, de alguém que foi para o deserto e ficou ali não alguns dias, ou um dia, sei lá como é que foi Esaú, mas 40 dias e 40 noites. E o texto sagrado vai revelar isso nessa história tão conhecida da tentação de Jesus Cristo. O Evangelho João começa contando isso. E o texto vai dizer que em 40 dias foi tentado pelo diabo e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, Jesus teve fome, cansado, fadigado. O organismo dele sentiu uma necessidade de uma resposta imediata. Quem tem fome precisa comer. Então Jesus passa, olha só que interessante, a mesma coisa, a mesma situação. Às vezes a gente indaga assim, esses dias pega no estudo, um irmão fala assim: Jesus fala isso, mas ele não anda por tal lugar pelo trânsito de Imperatriz. Eu sei que foi uma colocação só para a gente se distrair. Mas qualquer dificuldade que qualquer pessoa possa passar nessa terra, Jesus passou pior. Jesus passou pior, ele provou de tudo. E ele sente essa necessidade, e quando a gente olha para Esaú, a gente percebe 40 dias e 40 muito maior a fome de Jesus. Muito maior. E Jesus está com fome ali. E a resposta, Jesus ele vai ser tentado, e o diabo vai falar isso para ele: se você é filho de Deus, mande esta pedra que se transforme em pão.
vá, faça alguma coisa. E quando Jesus dá a resposta para Satanás, ele elucida para nós essa questão de como resolver isso, essa ansiedade nossa, porque o mundo é ansioso. É interessante que Jesus Cristo fala, não fiquem ansiosos por essa vontade de comer, pelo que há vez de comer. Não fiquem ansiosos pelo que há vez de beber, pelo que há vez de vestir, pelo dia de amanhã, por coisa alguma, não fiquem. E aí ele vai fazer, ele fala, mas faça o quê? Busque em primeiro lugar o quê? Reino de Deus. O eterno, o Kairos. Saiam, não fiquem ansiosos por essa cronologia. Deus conhece tudo. Deus sabe de tudo isso. Não fiquem ansiosos por isso. Então, quando Jesus ele vai dar essa resposta, ele vai elucidar, nos mostrar o porquê que a gente fica tão angustiado e quer essa resposta imediata, e qual seria a solução. Jesus vai dizer assim, todos conhecem, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha só, não, solução aqui não é o pão, porque não é só de pão que vive o homem, mas ele vive sim de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus. Nós precisamos compreender o que Jesus está dizendo aqui. Ele falando da necessidade imediata e qual é a solução para isso. Para nós não nos angustiarmos com essa necessidade, mas prestarmos atenção no que é importante. Jesus está falando aqui da essência da vida. Ele não está falando das necessidades da vida. Ele fala, não, o pão, que é uma necessidade. Não, o que é importante é a essência da vida. E qual é a essência da vida? A palavra de Deus. Quando Deus fala, haja luz, foi feito. Façamos o homem, foi feito. A palavra que sai da boca de Deus é a essência da nossa vida. Jesus está falando do que é eterno, do que realmente tem importância na nossa vida, de nós não nos desfazermos disso pela necessidade, porque maior que a necessidade é a essência. Eu preciso da essência da vida, porque se eu tiver a essência da vida, acabou, não há problema. Mas por quê? Porque essa vontade, essa fome passa. Tudo nessa vida passa, querido. Tudo. Eu não sei se você já passou por noites angustiantes. Passou. Acabou. Eu passei recentemente um momento muito difícil, com uma dor imensa dentro do meu peito, um infarto muito forte, aquilo doendo, e parecia que não ia acabar nunca, e eu clamava, Senhor, diminui a dor e não passar. Foi assim um negócio, passou. Eu estou contando a história aqui. Passei já por outras angústias depois dessa, passou, tudo passa. Eu lembro enfrentando aquela coisa tão difícil de ver meu pai morrer dia após dia, ele definhando, perdendo a figura humana que ele tinha. E aquilo eu falei, eu não vou suportar isso. Aqueles dias passaram. Passou. Tudo na vida absolutamente passa. A fome que Esaú estava passando, ia passar. Daqui a pouco não ia estar mais ali. Ele ia comer depois, outro momento, mas ia passar aquilo ali. Todas as angústias, todas as dificuldades, passa. A fome passa, a dor passa, a angústia passa, o desejo passa. Às vezes você está aqui, aí você recebe um desejo, uma lascívia, angústia, aí você quer trair, passa. Isso passa também. Os dias bons passam. Os dias felizes, passa. A gente está aqui, comemora, que coisa maravilhosa, tá? Passou, acabou. Tudo na vida passa, mas há algo que não passa. Pedro vai dizer isso. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é eterna. Tudo nessa vida passa, meu filho. Tudo. Mas a palavra de Deus permanece para sempre.
a essência da vida. É essa que fica. É com isso que nós nos temos que preocupar. É com a palavra que sai da boca de Deus. O texto sagrado diz: não lute, não se sacrifique pelo pão que apodrece, essas coisas físicas, mas sim pelo pão eterno. O que é o pão eterno? Qual é o maná que cai do céu? A palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? É a essência da vida, é o que Jesus Cristo entrega, é a eternidade, é o eterno, é isso que importa. Eu não posso desfazer daquilo que eu tenho de precioso aqui por conta do momento, de não resistir, de não suportar. Caim estava nervoso, zangado com aquilo. Deus falou: o pecado está batendo na tua porta. Resiste que isso, a raiva vai passar. Resista, porque passa. Ele não resistiu. Não resistiu. Ele esqueceu da essência da vida. Ele joga fora. Ele joga fora. Quantos de nós fazemos isso? Jogamos fora o nosso casamento por momentos, a nossa liberdade, por desonestidade, o nosso caráter, a nossa moral, aquilo que é eterno. Na nossa escola bíblica dominical, Humberto, sendo usado pelo Espírito Santo, falou algo muito interessante. O que nós fazemos aqui ecoa na eternidade. É isso que nós precisamos entender. Eu não posso, sabe, eu sei que os dias são difíceis, as lutas são grandes, eu sei disso, eu sei, mas basta. Olha o que o texto sagrado diz: o choro pode durar uma noite, mas a noite passa. O que vem depois da noite? Amanhã. O que chega com amanhã? A alegria. Basta. A expressão é usada isso porque a noite passa, ela pode ser longa, pode ser demorada. Ninguém está diminuindo a sua dor, ninguém está diminuindo a sua angústia, mas o que nós precisamos entender é falar: isto vai passar. Eu não vou me desesperar, eu não vou baixar minha cabeça, eu não vou me entristecer. Você olha para Jó, aquela angústia, aquilo tudo desesperado, mas ele não abriu mão da essência. Ele não fere isso. Passou, que parecia impossível. Olha, Deus tem feito isso, eu tenho percebido isso com uma clareza muito grande na vida. E é incrível. Sabe, eu aplico muito isso quando eu estou viajando. Esses dias eu fiz uma viagem de São Paulo para cá, trazendo um carro para uma pessoa que me pediu. São 2.500 quilômetros mais ou menos que eu andei. E era muito longo, eu sozinho dentro do carro, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas ali sozinho. E eu falando: não, daqui a pouquinho eu estou lá em casa, nos braços da Mara. Rapidinho. Daí a pouco, quando eu olhei, eu estava do lado da Mara, deitado com ela. Ó, pensa num lugar bom. Passou aquela angústia ali na estrada. Passa. É incrível. Às vezes eu ficava assim, aí toda hora eu não gostava de ficar olhando para a quilometragem. Eu olhava e falava: não vai estar demorando, porque quanto mais você olha, demora. Aí eu botava louvor, aí ficava pensando em coisa, fechava não sei. E aí, sem menos esperar, passou. Porque tudo passa. Tudo passa. Eu não posso vender aquilo que eu tenho de mais precioso. Não abra mão por pratos de lentilhas, por prazeres momentâneos, por coisas. Não. Jesus Cristo pagou um preço muito alto. Então, quando Jesus Cristo prega, a mensagem dele não é pragmática, é eterna. Ele fala para o eterno. Estão te ofendendo? Perdoe. Estão te ofendendo? Perdoe. Quantas vezes for necessário. Tem alguém que está te opondo a você? Ore por ele. Ame ele. Dê a sua vida por ele. Dê, porque isso tudo vai passar. Você imagina uma pessoa numa angústia da vida, onde ele desejava apenas as migalhas da casa do outro que caía, mas nem isso. Vinha só os cachorros lamber as feridas que ele tinha. Você imagina como é que devia ser o dia dessa pessoa? Passou. Sabe onde ele está? O seio de Abraão, com Deus, o céu.
Isso não é parábola, isso é história. Passou. Mas os dias alegres daquele outro, regozijando, nem aí com a vida, passou. Ele não foi para um lugar legal. Então tudo nessa vida passa. Mas o que permanece para sempre é o que Jesus entregava. Palavra de Deus. O que gera vida nos nossos corações. O que é eterno. Isso não passa. A palavra de Deus, ela não foi, não será, ela é. Ela é lá atrás, ela é hoje, ela é amanhã, sempre, ela é vida. Vida. Ela sempre será. Ela não vai mudar, ela é imutável. Ela é imutável. Eu tenho apenas que entender como aplicá-la. Ela é diferente da aplicação lá atrás, ontem, hoje, amanhã, mas é a mesma. É a mesma. E ela é vida. Então, o que eu vou fazer? Eu não preciso de pão. Eu preciso da palavra de Deus. Daí a pouco passou. Jesus não comeu. Não comeu. Passou. O que veio? Veio um anjo, desceu e serviu um banquete para ele. Por quê? Porque ele se firmou na palavra do Senhor. Nós precisamos nos firmar na palavra de Deus. Nós não podemos, nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque, e principalmente nós que entregamos, que Deus chama para entregar. Nós somos tentados todos os dias. E Paulo, sabendo disso, alertou a um pastor jovem. Timóteo, deixa eu te falar o seguinte, tu vai pregar isso aqui. Não mude. Não altere. Não altere. Vai chegar um tempo que as pessoas não vão querer mais ouvir, mas não altere, Timóteo. Entregue a mesma mensagem sempre. Ele falou para os Gálatas, olha, por que vocês estão mudando? Vocês saíram da palavra que eu dei para outra palavra. Não, se eu mesmo vim amanhã entregar essa outra palavra, não aceite. Tem que ser a genuína palavra de Deus, porque nós somos tentados, sabe, a fazer o quê? A entregar uma palavra de resposta, do anseio. Por que acontece? Aí você fala para o outro, não dá conta. Não dá conta. Não para. Mas a palavra de Deus não é para isso. A palavra de Deus não é para atrair pessoas para cá, para lá, para fora, para a eternidade. A palavra de Deus é para gerar vida, a palavra de Deus é luz, a palavra de Deus é para revelar quem somos. A palavra de Deus é para nós olharmos e de repente nos degradarmos e de repente entendermos. Não, eu mereço tudo isso, como ladrão da cruz. O que o ladrão queria era um Cristo, um Messias, um prometido que o tirasse da cruz. Mas de repente, sob a iluminação do Espírito Santo de Deus, aquele ladrão olha e fala para o outro, ei, te aquieta. Tu não está vendo que ele está na mesma condenação nossa? Ele não fez nada, agora nós sim, nós merecemos. Então eu não vou reclamar. Aí ele fala, me dá o que tu tem de precioso, Senhor. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus falou, pronto, tu tens para ti. Ainda hoje. Você não vai sair dessa cruz, mas você vai receber o eterno. Você vai estar comigo no paraíso. É isso que é importante para as nossas vidas. É isso que nós precisamos guardar. Nós somos tentados todos os dias para alcançarmos e buscarmos as respostas do aqui e agora. E fazemos de tudo. Vendemos, inclusive, a nossa, entre aspas, primogenitura. Abrimos mão, inclusive, da eternidade. Saímos do caminho, porque eu quero isso aqui agora. Não abra, querido, porque nem só de pão vive o homem, mas ele vive sim de toda a palavra que sai da boca de Deus, porque todas as coisas nessa vida passarão, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, queridos. E o que é interessante é que o texto sagrado diz que Deus sabe daquilo que precisamos, não do que queremos, mas Ele é capaz de nos dar muito mais além do que a gente possa imaginar, muito mais. Jesus ia transformar pedras em pães.
Ele recebeu muito mais ali, ele recebeu um banquete. Vindo não de qualquer restaurante, mas do céu. Deus tem algo do céu para as nossas vidas. Deus tem algo do céu para a sua vida, querido. Resista. Confie. Não abandone a palavra de Deus. Não. Faça como Pedro. Senhor, para onde nós iremos? Todos têm tantas coisas para nos oferecer, mas só Tu tens a palavra de vida eterna. Busque ficar no lugar onde você receba a palavra de vida eterna. É essa palavra que vai alimentar a sua alma. Feche seus olhos. Deus Pai querido, santo e maravilhoso. Como é precioso, Senhor, te servir, Senhor. Como é maravilhoso ter a Ti como o verdadeiro pastor de nossas vidas. Como Pai que cuida de cada um de nós, Senhor. E Tu vem falar aos nossos corações hoje algo tão importante, Senhor. Tu sabe do sofrimento, das lutas que muitos de nós estamos passando. Algumas externadas, outras internas dentro de nós, que só nós mesmos conhecemos, Senhor. Tu sabe que isso nos incomoda e nos machuca. Mas Tu vem dizer essa noite, isso vai passar. E eu tenho algo precioso guardado para Ti, meus filhos. Foi isso que eu escutei de Ti essa noite, Senhor. Nós não abandonaremos, Pai. Nós ficaremos fiéis até o final, Senhor. Porque nós não queremos, Senhor, mais sair dessa cruz. Não, Senhor. Nós queremos estar no Teu reino, Senhor, junto contigo, Pai. Nós queremos que Tu nos responda através da Tua palavra, que ela venha nos alimentar, aquietar nossa alma, o nosso coração, Pai. E que ela seja verdadeiramente o nosso pão que alimenta-nos, Senhor. Seja o refrigério, seja o bálsamo, Senhor. Que não seja apenas uma palavra dita hoje qualquer, Senhor, mas que realmente nós possamos compreender isso. E no nosso dia a dia nós possamos parar e compreender. Não nos vendermos, Pai, de forma alguma, nos tornarmos inegociáveis com aquilo que temos de mais precioso, que é a Tua palavra, e que nós possamos guardar ela dentro do nosso coração, Pai, porque é ela que vai nos dar vida, ela que vai nos revigorar, ela que vai fazer nós sairmos dessa situação e vencermos as batalhas para a glória do Teu nome, Pai. Ser com o Teu povo, Senhor. E que não falte para cá nenhum de nós, nunca, Senhor, a Tua palavra. É o que nós Te agradecemos essa noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém, amém. Podeis assentar, queridos.